E aí, meus queridos alunos dos sétimos anos, aqui nós estamos novamente com uma aula do Trilhas de Aprendizagem. Agora é a aula 2 e eu sou o professor Bruno Garcia. Bem, nessa aula a gente vai falar sobre os múltiplos comuns num quadro numérico. E aí vamos relembrar algumas coisas antes da gente falar dos múltiplos. Vamos relembrar primeiro que são números naturais, tá? Chama-se conjunto dos números naturais e o símbolo é esse N com um traço a mais à sua esquerda, né? O conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e assim continua infinitamente. Olha aqui o conjunto dos naturais. É esse N com duas perninhas à esquerda aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reticências, ou seja, continua infinitamente os números naturais. A gente precisa também relembrar quem são os números inteiros, qual é o conjunto dos números inteiros. Chama-se conjunto dos números inteiros, e o símbolo é esse Z estilizado aqui, né? O seguinte conjunto, Z é igual a reticências, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências. Ou seja, ele começa do menos infinito e vai para o mais infinito. O que acrescenta-se aqui no conjunto dos inteiros em relação ao conjunto dos números naturais é a sequência dos números negativos, ok? Bem, agora, antes da gente falar de múltiplos, a gente precisa falar do conceito de divisibilidade e o que é um divisor. Então, a gente precisa falar de divisibilidade, divisor e múltiplos. Olha só, uma importante noção que devemos ter sobre números inteiros é o conceito de divisor. Então, vamos entender aqui o que é chamado de divisor. O que é um divisor? Dizemos que um número inteiro A, e aí, gente, olha só, eu vou usar uma letra para representar um número inteiro que eu não conheço, que eu não quero especificar aqui. Por quê? Porque eu quero tratar essa explicação de modo genérico, de modo que sirva para todos os casos, tá? Então, vamos considerar assim, um número inteiro A. Esse determinado número A, ele é divisor de um inteiro B quando existe um número inteiro C, de tal modo que C vezes A é igual a B. Imagino que deu uma embaralhada aí no cérebro, né? Então vamos entender isso com um exemplo, ou com alguns exemplos. Olha só, o 2. O 2 é divisor de 12, pois 6 vezes 2 é igual a 12. Então quem são esses elementos A, B e C dessa definição neste exemplo? Olha só, o 2 é o A. Então, ó, 2 é divisor de B, 12, pois existe um C, 6, que vezes A, 2, é igual a B, 12, tá? Então vamos ver aqui só o aspecto numérico agora. 2 é divisor de 12, porque existe um número 6, que vezes 2 é igual a 12. Vamos ver um outro exemplo agora, olha só. O número 3 é divisor de menos 18, pois menos 6 vezes 3 é igual a menos 18, tá? Gente, a palavrinha divisor quer dizer que o 3 pode dividir este número aqui, nesse caso, menos 18, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. O menos 5 é divisor de 20. E o que isso quer dizer? Que o menos 5 divide o 20, tá? Pois existe um resultado, né, que é o menos 4, vezes menos 5 resulta em 20. Então, esse é o conceito de divisor. E vamos seguir aqui traduzindo isso de outro modo. Olha só, a gente pode falar de divisor dessas maneiras aqui. Olha só, quando A é divisor de B, dizemos que B é divisível por A. Então aqui entra uma outra palavrinha, né, que é ser divisível. O que é
um número ser divisível pelo outro. Ele pode ser dividido pelo outro. Então, olha aqui, ó. Se A é divisor de B, agora eu vou ler o contrário. B é divisível por A, que é o que está escrito nessa frase. B é divisível por A. Ou ainda, aqui é que vem o conceito de múltiplo, tá? Veja, se B é divisível por A, eu posso também dizer que B é um múltiplo de A, ok? Vamos ver isso com um exemplo, olha lá. Como 3 é divisor de 12, então 12 é divisível por 3. O que isso quer dizer? Eu posso dividir o 12 por 3. Esse é o conceito de ser divisível, tá? Se 12 é divisível por 3, quer dizer que 3 é o divisor de 12, é um dos divisores de 12. Assim, 12 é múltiplo de 3. O que quer dizer ser múltiplo, né? Olha só, vamos traduzir aqui para não embaranar a cabeça de vocês, que eu quero que todo mundo entenda. Vamos lá. Traduzindo, essa primeira frase, 3 é divisor de 12. O que essa frase quer dizer? O 3 pode dividir o 12. É isso que a primeira frase quer dizer. Olha a segunda frase. Então, 12 é divisível por 3. Vamos traduzir. 12 dá para dividir por 3. E a última frase, assim 12 é múltiplo de 3. 12 é o resultado da multiplicação de um determinado número por 3, tá? E assim a gente entendeu essa frase aqui, né? Com um exemplo e com a tradução, ok? Então vamos ver agora alguns exemplos de divisores. Vejamos alguns exemplos de divisores. Gente, divisor de 20. Quais são os divisores de 20? Ou seja, por quais números que o 20 pode ser dividido? O 20 pode ser dividido por menos 20 e o resultado será menos 1. O 20 pode ser dividido por menos 10 e o resultado será menos 2. O 20 pode ser dividido por menos 5 e o resultado será menos 4. O 20 pode ser dividido por menos 4 e o resultado vai ser menos 5. O 20 pode ser dividido por menos 2, o resultado vai ser menos 10. O 20 pode ser dividido por menos 1 e o resultado será menos 20. E o 20 também tem esses outros divisores, que são os simétricos destes. Olha só, o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Ou seja, se eu dividir o 20 por 1, o resultado é 20. Se eu dividir o 20 por 2, o resultado é 10. Se eu dividir o 20 por 4, o resultado é 5. Se eu dividir os 20 por 5, o resultado é 4. Se eu dividir o 20 por 10, o resultado é 2. E se eu dividir o 20 por 20, o resultado é 1. Então, nós temos aqui todos os divisores do 20 que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, dá para dividir o 20 por todos estes números e ter resto zero, que essa é a ideia de divisibilidade, né? Só dá para dizer que um número é divisível por outro quando eu faço a divisão e o resto é zero. Os divisores do 12, nós temos aqui o menos 12, o menos 6, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Todos estes números dividem o 12. Mais um exemplo, os divisores do 9. Eu posso dividir o 9 por menos 9, o resultado vai dar menos 1. Eu posso dividir o 9 por menos 3, o resultado vai ser menos 3. Eu posso dividir o 9 por menos 1, o resultado vai dar menos 9. Posso dividir o 9 por 1, o resultado vai dar 9. Posso dividir o 9 por 3, o resultado vai dar 3. E posso dividir o 9 por 9, o resultado vai dar 1. Ou seja, dá para dividir o 9 por todos esses números e ter resto zero. Agora vamos ver alguns exemplos de múltiplos, tá? Que eu falei de divisores, aqui vamos falar de múltiplos. Olha só, gente, quais são os múltiplos do 2? Múltiplos você está vendo que eu vou chamar de M maiúsculo.
e o número que eu quero me referir está entre parênteses aqui. Então, ó, os múltiplos de 2. Múltiplo é o resultado da multiplicação, né, do 2 pelos números inteiros. Então, vamos lá. Nós começamos do menos infinito. E aí temos 2 vezes menos 4, menos 8. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes menos 2, menos 4. E assim por diante. Menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e mais infinito. Quais são os múltiplos do 3? Aqui nós temos alguns dos múltiplos do 3, né? Menos 12, menos 9, menos 6, menos 3, 0, 1, 3, 6, 9 e 12. Alguns múltiplos do 5, menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15 e assim continua infinitamente. Bem, agora vamos para o exercício da aula 2 do 7º ano, né? Do Trilhas de Aprendizagem. Aqui nós temos uma solicitação. No quadro numérico a seguir, pinte da cor amarela os múltiplos de 2 e de vermelho os múltiplos de 3. Vejam que aqui são trazidos só os múltiplos naturais, não os múltiplos inteiros, né? Os múltiplos inteiros seriam daqui para trás, daqui para os números negativos. Essa tabela só traz os múltiplos naturais, tá? Então vamos ver aqui, ó. A gente vai pintar de amarelo os múltiplos de 2. Então eu vou pintar o 2 de amarelo, o 4 de amarelo, o 6, o 8, o 10. Nessa próxima linha aqui, ó, eu vou pintar o 6, o 12, o 12, o 18, o 24, o 30. Nessa linha eu vou pintar toda a linha, tá? Vou pintar inclusive o 0, que também é múltiplo de 2, tá? E assim até terminar a tabela. Depois eu vou partir para os múltiplos de 3, pintando de vermelho. Então eu vou pegar essa primeira linha aqui, ó, vou pintar o 0 de vermelho, vou pintar o 3 de vermelho, vou pintar o 6 de vermelho. Bom, mas o 6, ele já foi pintado de amarelo. Não importa, mesmo que já tenha sido pintado de amarelo, é divisor de 3, então pode pintar em cima de vermelho, tá? E você vai fazer isso com toda a tabela, com todo o quadro. Depois que você fizer essa pintura toda, você vai observar o quadro e vai descrever o que é que você descobriu depois de ver essa pintura que você fez no quadro, tá bom? Bem, gente, essa foi a nossa aula sobre múltiplos para os 7º anos da Trilhas de Aprendizagem, tá bom? Um grande abraço do professor Bruno Garcia. Até a próxima.